Diablo era um gamer patético e antissocial que um dia acorda como seu personagem, um senhor demônio super poderoso. No entanto, quando ele acidentalmente escraviza duas garotas demi-humanas estranhas que agora fazem tudo o que ele quer, ele decide usar seu novo joystick para derrotar várias inimigas de uma vez. Mas antes de tudo isso, ele estava jogando Cross Reverie no porão da sua mãe. Mas quando o relógio marca meia-noite, ele de repente recebe beijos de duas garotas. É quando ele percebe que está no corpo de Diablo, o senhor demônio invicto que é seu personagem no jogo. Enquanto as garotas discutem sobre quem deveria possuí-lo, ele olha ao redor, reconhecendo o lugar como uma localização do jogo. De volta à sua vida antiga, ele era um boca aberta suado, então ninguém nunca falava com ele. E é por isso que no presente, ele gagueja como um idiota, enquanto tenta chamar a atenção das garotas. Reunindo toda a sua coragem e sua melhor voz grave, ele ordena que as garotas parem de brigar e apertem as mãos. As garotas recusam instantaneamente, quando de repente, uma força as obriga a apertar as mãos. Segundos depois, dois colares de escravo aparecem em seus pescoços, horrorizando-as. No caminho para a cidade, as garotas explicam que o invocaram para ser seu escravo, mas algo deu errado, e agora são elas que estão ligadas a ele. Ao ouvir isso, ele faz a conexão, percebendo que seu anel refletor de magia, que ele conseguiu no jogo, deve ter revertido a magia de invocação delas contra elas mesmas. A caminho de uma estalagem, as garotas se apresentam como Shera e Haim, revelando que são aventureiras que precisam do poder dele. Em resposta, ele decide se apresentar como Diablo, o poderoso senhor demônio. Finalmente, eles chegam a um motel ruim, onde, devido à falta de dinheiro, decidem ocupar um quarto com uma cama king size, o que dá a Diablo esperanças de ter um projeto travesso em grupo com Shera e Haim. De repente, uma mulher chamada Celestine chega ao quarto deles e Shera a cumprimenta animadamente, já que ela é a chefe da Associação de Magos, enquanto Diablo a reconhece do jogo como a maga que protege a cidade com sua barreira mágica. Celestine rapidamente nota os colares de escravo no pescoço das garotas e os convida para jantar para saber mais sobre isso. Assim que as garotas revelam toda a história, ela promete ajudá-las da melhor forma possível, o que leva Diablo a perguntar friamente por que ela está incomodando-os com seu rosto nojento. Isso ofende o guarda-costas simplório dela, que diz a ele para respeitar o nome de Celestine, mas Diablo rosna para ele e o chama de plebeu. Antes que as coisas possam escalar, Celestine insiste para que Haim considere ter guarda-costas, mas quando ela recusa, Celestine lembra que ela é muito importante para o país. Mesmo assim, Haim assegura que pode se defender sozinha. Suspirando, a alta maga se desculpa com seu guarda-costas, que olha feio para Diablo antes de sair. Com os personagens secundários fora, Diablo se volta para Haim e diz que ela deve ser muito importante, mas ela mente e afirma que é apenas uma garota gato comum. No entanto, os instintos de jogador de Diablo se aguçam ao concluir que qualquer segredo que Haim esteja guardando é importante para a trama, então ele a coloca no ombro e diz a Shera que vai torturar Haim por informações. Sendo covarde, Shera fica quieta, deixando Diablo levar Haim embora. Eles chegam dentro do quarto onde ele a joga na cama e pede para ela contar tudo, ou ele vai cutucar o feijão dela. Você consegue! Enfurecida, Rain pergunta se ele realmente vai desonrá-la, o que leva Diablo a mudar seu curso de ação. Em vez disso, ele começa a esfregar suas orelhas, fazendo-a emitir sons felizes de golfinho. Uma vez que ela libera um líquido engraçado, Rain pergunta a Diablo se ele a aceitará depois de saber seu grande segredo, que sempre afastou as pessoas. Ele promete que não fugirá, permitindo que Haim revele que a alma do Senhor Demônio, Krebskulm, está selada dentro dela. Ao ouvir o nome, Diablo se lembra de que Krebskulm é o chefe final em Cross Reverie. Enquanto isso, Haim afirma que seu propósito é derrotar Krebskulm e é por isso que Celestine quer designar guardas para ela para que não morra prematuramente e libere Krebskulm no mundo. Ao saber disso, Diablo assegura a Haim que vai ajudar na causa dela, o que a comove até as lágrimas. Não querendo ver Haim chorar como uma criança chorona, Diablo sai e é confrontado pelo guarda bajulador de Celestine e seus amigos. No entanto, sabendo que não vale a pena, Diablo se vira para sair quando o bajulador invoca um salamandra de nível 30. Diablo zomba disso, afirmando que está no nível 150, e explode a salamandra. Uma vez que ele termina, Diablo tem certeza de uma coisa. Os poderes que Diablo tinha no jogo agora são dele para usar. Naquela manhã, ele se pergunta se está em uma réplica do mundo mostrado em Cross Reverie ou se foi transportado para dentro do próprio jogo. Decidindo que é hora de buscar respostas, Diablo se levanta quando suas mãos agarram algo macio. Virando a cabeça, ele ofega ao ver sua mão esquerda segurando os seios balançantes de Shera. Seu pânico aumenta ainda mais quando percebe que sua mão direita está descansando no peito pouco desenvolvido de Ram. Sim, garoto. Nesse momento, Diablo percebe que adora melões quando de repente Shera acorda e grita com ele. Ela diz irritada que ele só pode fazer coisas assim quando aceitá-la como sua mestra.
Logo, Ren acorda e fica vermelha como um tomate ao encontrar a mão dele em sua cama. Diablo, agora completamente nervoso, lembra-se de apenas interpretar o papel do arrogante Lorde Demônio Diablo, então ele calmamente diz a Ren que tem certeza de que a transformação dela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Naquele dia, Ren decide que vai continuar brava com Diablo, que não dá atenção às suas travessuras, e pergunta por que ele não viu um único ser humano. Shera responde, revelando que este bloco é especificamente dedicado a demi-humanos, o que faz Diablo perceber que os humanos devem estar em conflito com outras criaturas. Como de costume, suspirando, ele então pergunta às garotas se a força delas é medida em níveis. Shera afirma, mas timidamente diz que é uma novata, enquanto Rem declara orgulhosamente que está no nível 40. Finalmente chegando à Guilda dos Aventureiros, Diablo fica chocado ao ver uma multidão barulhenta de aventureiros brigando entre si. Apesar de estar um caco de nervos, ele se mantém calmo e segue as garotas até o segundo andar, onde a recepcionista voluptuosa de H-Anime lhes diz para preencher os formulários, mas Diablo, sendo um ignorante analfabeto, percebe que não consegue ler o idioma. Ele ordena que Shera preencha para ele, o que ela faz animadamente, e depois que ela termina, a recepcionista os guia para tocar o espelho mágico para descobrir seus níveis. Shera vai primeiro e descobre que está no nível 30, o que a desanima, pois esperava superar Rem. Mas quando chega a vez de Diablo, algo dá terrivelmente errado com o espelho, assustando todos na sala. A comoção chama a atenção de Sylvie, a mestre da guilda, que diz a Diablo e seu grupo para irem com ela. Em particular, ela diz a Diablo que ele é forte demais para a guilda insignificante deles, e pergunta se ele estaria bem em receber ordens de alguém mais fraco que ele. Diablo dá de ombros, afirmando que não se importa desde que seja pago, o que faz Sylvie rir. Depois de dar as boas-vindas a ele, ela os envia em uma missão para trazer de volta os olhos da cobra Madara, que espreita na floresta devoradora de homens. Rem revela a eles que a missão foi solicitada por alguém da Associação de Magos, o que faz Diablo se perguntar se Celestine ou seu grupo de seguidores estão por trás disso, o que de alguma forma desencadeia uma memória da noite em que ele estava em cima de Rem. Afastando os pensamentos impuros, ele pergunta se eles podem usar um portal para chegar à floresta devoradora de homens, mas as garotas respondem que nunca ouviram falar de portais em suas vidas. Diablo faz o seu melhor para explicar como funciona, o que faz Shera rir. Ela afirma que, se um portal existisse, seria conveniente demais, e Rem concorda, perguntando a Diablo se ele assistiu a um filme de fantasia ruim de Petalwood. Diablo decide que é melhor ficar quieto, e assim, após 5 horas de caminhada, eles chegam dentro da floresta devoradora de homens, que é assustadora o suficiente para deixá-lo arrepiado. De repente, Shera percebe a presença de 10 pessoas, o que alerta Diablo, que diz às garotas que sente que é uma armadilha e pede que fiquem atentas. Sem mais avisos, ele lança magia elemental em direção às árvores, forçando o inimigo a se revelar. Shera instantaneamente reconhece o elfo como Celshir, que confronta Diablo com raiva, perguntando como ele ousou escravizar a princesa de Greenwood, que não é outra senão Shera. Irritado, Diablo afirma que não escravizou Shera ou qualquer outra pessoa, mas Celshir se recusa a acreditar nisso e anuncia sua determinação de libertar a princesa e levá-la de volta para a nação deles. Isso enfurece Shera, que diz diretamente ao elfo que não irá com ele, especialmente depois de saber que seu irmão quer dar-lhe tiros nas costas para fazer bebês. Confuso, Celshir pergunta por que ela prefere viver como escrava quando pode simplesmente abrir as pernas e cumprir seu destino biológico. No entanto, Shera esclarece com raiva que não é escrava de ninguém, o que leva Celshir a levantar sua flecha mais uma vez. Ele então afirma que não se importa com os motivos dela, já que ele só foi ordenado a levá-la para casa. Enquanto isso, sentindo-se orgulhosa, Rem elogia Shera por ser uma verdadeira feminista e oferece seu apoio, enquanto Diablo diz sombriamente a Celshir que ele cometeu um grave erro ao torná-lo seu inimigo. Os elfos, sentindo-se humilhados por sua arrogância, disparam várias flechas que não afetam Diablo. Em vez disso, ele pergunta por que estão desperdiçando seu tempo quando não estão sérios em derrotá-lo. Em retaliação, Celshir tira a verdadeira arma, que Diablo reconhece como flechas de tempestade que têm o potencial de perfurar qualquer um e qualquer coisa. Mas, é claro, Diablo não é qualquer um, e prova isso neutralizando facilmente o ataque como se não fosse nada. Agora, temerosos, eles perguntam a Diablo quem ele é, levando-o a se apresentar como Diablo, o senhor dos demônios de outro mundo. Sem mais avisos, ele lança um feitiço chamado Freeze, que congela toda a área. Ele critica os elfos por falharem em assassinar Diablo, deixando claro que tudo isso foi obra dele. Irritado, Diablo pergunta se ele convenceu os elfos de que ele é um traficante de escravos, o que faz o guarda gritar que os elfos chegaram a essa conclusão por conta própria, pois são semi-humanos estúpidos. Em resposta, Diablo lhe dá um aviso final, afirmando que, se o vir novamente, irá despedaçá-lo, o que o aterroriza o suficiente para fazê-lo fugir. Aproveitando este momento, Shera avança e diz a Celshir para não a incomodar nunca mais, pois ela não quer se preocupar com seu irmão quando tem um cara como Diablo. Quando chegam em casa, Shera se vê sozinha com Diablo e decide encantá-lo, dizendo o quão incrível é a magia dele.
Diablo, perdido em seus pensamentos, conclui que este mundo é real, e ao contrário do jogo, se ele morrer, não será ressuscitado, o que também o faz perceber a razão pela qual todos ao seu redor está em um nível inferior, é porque ninguém quer arriscar suas vidas tentando alcançar poderes divinos. De repente, ele diz a Shera que, para derrotar Krebskulm, terá que arriscar sua vida, o que a faz pensar que ele está escolhendo Haim em vez dela. Com lágrimas nos olhos, Shera o abraça, afirmando que precisa dele tanto quanto Haim. Para mostrar sua devoção, Shera senta-se diretamente no seu Burj Khalifa, permitindo que ele brinque com seus melões até que ele ceda e diga que não está escolhendo Haim em vez dela. Na manhã seguinte, o grupo é convocado por Sylvie, que pede desculpas por não deixá-los descansar após a missão, e revela que alguém solicitou especificamente Diablo para uma missão, mas as garotas, agora cautelosas, perguntam a Sylvie se isso será outra armadilha, fazendo com que ela revele que a comissão foi solicitada por Celestine, que ofereceu pagar uma grande quantia por isso. Diablo, no entanto, resmunga e pergunta a Sylvie se a maga incluiu reparações pelos danos causados por seu guarda feio. Quando a mestre da guilda assegura que ele será cuidado, Remy interrompe afirmando que não vai nessa missão, pois não quer dever nada a Celestine, e aceitar um trabalho com pagamento desnecessariamente alto significará que ela estará em dívida com ela ou algo assim. Ao ouvir isso, Diablo percebe que Haim não é interesseira, enquanto Shera os lembra de que são perdedores sem dinheiro, que nem têm dinheiro para comprar papel higiênico. Enquanto isso, Sylvie intervém, dizendo que eles não precisam se juntar para esta missão em particular, pois é suposto ser um trabalho fácil. Então, sem mais delongas, Diablo diz a Haim para ficar sozinha na cidade, o que a deixa um pouco chateada. Saindo do escritório de Sylvie, eles leem a descrição do trabalho, que é levar refrescos para a ponte de Yelug, o que faz Diablo perceber que é realmente um trabalho fácil. Então ele afirma que Celestine está definitivamente tentando compensar a insolência de seu guarda. No entanto, Haim faz uma cena, insistindo que não será comprada, mas Shera, por outro lado, diz a Diablo que acha que Celestine é uma boa pessoa. Quando estão prestes a partir para a missão, um garoto de cabelos dourados se dirige a Diablo, dizendo que ele parece tão maligno quanto os rumores afirmam. Agora curioso, Diablo se pergunta quais rumores, levando o garoto a revelar que a cidade o conhece como um demônio que escravizou duas mulheres inocentes. Internamente, ele se encolhe com o boato, sabendo que os chifres que está usando são apenas para exibição, mas por fora, ele usa sua melhor voz de marido cadáver para perguntar às garotas quem é o bufão na frente delas. Elas rapidamente respondem, revelando que ele é Emil, que dizem ser o guerreiro mais forte da Guilda dos Aventureiros. Ouvindo sua apresentação, Emil orgulhosamente se gaba de seu nível 50 e então desafia Diablo para um duelo. Isso excita, já que ele estava esperando por uma confrontação ao estilo de jogo desde que chegou, então ele diz arrogantemente a Emil que vai esmagá-lo como uma mosca. Ignorando o aviso, o guerreiro afirma que ama as mulheres, então, como um verdadeiro feminista, ele não pode permitir que um demônio feio escravize Haim e Shera. As garotas tentam dizer que ele está completamente errado, mas Emil as silencia e anuncia que as libertará, porque é um defensor das mulheres. Observando-o, Diablo rapidamente percebe que Emil não passa de um cara legal performático, mas ainda espera conseguir uma boa luta dele. Então, quando o guerreiro dourado assume sua posição de luta, Diablo vibra de excitação. Emil rapidamente avança para cortá-lo ao meio, mas Diablo desvia do ataque com seu cajado. Para seu próximo movimento, Emil tenta reunir mana, mas Diablo o afasta como um mosquito, o que o deixa bastante furioso. Ele grita para Diablo que não vai desistir, já que cresceu assistindo Naruto, e avança contra ele até que as garotas gritam para os dois idiotas pararem. Shera então revela a Emil que ele entendeu tudo errado, enquanto Rem explica que Diablo não os escravizou e, na verdade, está ajudando-os. Ao ouvir isso, Emil cai na gargalhada e diz a Diablo que ele tem sorte das garotas terem dito que ele não é uma ameaça. Em resposta, Diablo apenas suspira, sabendo que Emil é mentalmente um chimpanzé que nunca evoluiu. Mais tarde, Shera e ele finalmente saem para completar sua missão, onde a elfa expressa que está entediada. De repente, ela balança os seios e pergunta a Diablo se ele quer nadar pelado. O nerd dentro dele surta, então ele grita com ela por fazer tais sugestões durante o trabalho. Mas em resposta, Shera pressiona os seios contra o peito dele e expressa que quer se tornar tão poderosa quanto ele um dia. Depois de brincarem, eles chegam a Eulog, onde os guardas o acusam de ser um caído por causa dos chifres. Antes que ele possa explicar, um guarda chamado Boris o reconhece como um infame demônio que tem feito toda a cidade de Faltra falar. Sentindo-se curioso, Diablo interroga os guardas sobre por que estão tão frenéticos, e eles revelam que receberam informações sobre centenas de caídos indo em direção a Eulog. A notícia o deixa preocupado, pois ele sabe de Cross Reverie que os Fallen são monstros-chefes capazes de causar destruição em massa. Quando Shera expressa sua preocupação por Eulog, Diablo pensa que, se os monstros chegarem, toda Eulog será arruinada, já que os guardas são incapazes de derrotar uma horda tão poderosa.
No entanto, ele assegura a Shera que, mesmo que a ponte de Eulog seja destruída, os Felens não conseguirão entrar em Faltra, já que tem a barreira de Celestine protegendo a cidade. Mas Shera, incapaz de relaxar, diz a Diablo que houve um aumento na atividade dos monstros, pois eles esperam reviver o Senhor Demônio Krebskulm. Agora, tão preocupado quanto sua companheira, Diablo se pergunta se o verdadeiro alvo é Hem. Justamente quando ele está prestes a voltar para a casa dela, ele recebe uma carta de agradecimento de Boris, agradecendo-lhes por entregar os refrescos. Surpreso com isso, Diablo o repreende por se preocupar com questões tão triviais quando estão prestes a enfrentar uma horda de monstros. Com um sorriso estampado em seu rosto bobo, Boris afirma que, se hoje for seu último dia, ele quer morrer com honra. Diablo então pergunta ao jovem guarda por que ele não está fugindo, e ele revela que seu trabalho é lutar até que os trabalhadores e viajantes na ponte cheguem em segurança a Faltra. Ao ouvir isso, Shera lança seu melhor olhar de cachorrinho para Diablo e num instante ele cede e decide salvar a ponte por causa dos atributos impressionantes de Shera. Algumas horas depois, Boris informa que todos os civis chegaram em segurança a Faltra. De repente, Diablo avista uma gata de pele clara em um avestruz, e atrás dela está um grupo de caídos vindo em sua direção. Ele ordena que todos recuem para que ele possa usar sua magia livremente. Mas antes de partir, Shera diz para ele ter cuidado. Diablo caminha silenciosamente em direção ao campo de batalha, percebendo que é a primeira vez que alguém demonstra cuidado por ele, o que lhe dá o impulso necessário para enfrentar os monstros. Enquanto isso, de volta a Faltra, Hem se senta com Celestine, que a informa sobre ter dispensado sua guarda, o que causou problemas desnecessários. Com isso, ela tenta pressioná-la por mais informações sobre Diablo, e Hem revela que ele é um Lorde Demônio de outro mundo, mas Celestine acha difícil de acreditar e diz para ela ter cuidado com ele, pois ele pode ser um caído atraído pela alma do Lorde Demônio dentro dela. Hem se levanta com raiva e afirma que Diablo teve muitas chances de machucá-la. Em vez disso, ele sempre a protegeu e prometeu esmagar Krebskulm. De repente, a porta se abre e o mesmo guarda entra parecendo mais louco do que nunca. Ele conta a Celestine como todos enlouqueceram, dizendo a ele que foi dispensado, então ele teve que machucá-los. Preocupada, Celestine pergunta ao guarda quem ele machucou, mas ele se exalta e diz para ela se preocupar com ele pela primeira vez. Enquanto Celestine tenta acalmá-lo, ele tira uma adaga e a crava em si mesmo, invocando uma cobra de sombra que se enrola em seu corpo. Hem reconhece o mal emanando da cobra e avisa a todos para se afastarem enquanto a cobra toma completamente o guarda, transformando-o em um caído chamado Gregor. Em outro lugar, Diablo elimina tantos caídos quanto pode com habilidades de baixo nível até ser desafiado pela Lancer dos Caídos, a própria Edelgard. De volta à estalagem, Gregor identifica Celestine e diz que o jogo acabou, provocando-a ao dizer que foi fácil penetrar sua barreira graças ao seu guarda simplório. No entanto, antes que o caído possa causar danos, os subordinados de Celestine a instigam a fugir. Então Hem a pega pela mão e foge do local. Infelizmente, elas não conseguem correr muito longe, pois encontram um beco sem saída. Gregor chega logo depois, pronto para acabar com o jogo de esconde-esconde. Hem, sendo uma invocadora, age rapidamente chamando uma criatura chamada Ashulat, mas Gregor a elimina com apenas um golpe. Quando toda a esperança parece perdida, Emila surge do nada e desafia Gregor. Felizmente, ele recebe ajuda dos aventureiros que estão aqui para oferecer proteção a Celestine. Quando Emil ataca o caído, ele usa sua magia negra para lançar o guerreiro pelos ares. Rindo maliciosamente, Gregor revela orgulhosamente que é o maior feiticeiro da Floresta Devoradora de homens. Com isso, ele lança um ataque chamado Bala Sombria, que fere Emil. As garotas o incentivam a correr enquanto pode. Mas o Guerreiro Dourado se levanta novamente, afirmando que nunca dará as costas aos seus inimigos. De volta a Ponte Ulug, Diablo luta com Edelgard, que ele analisa estar no nível 80. Como ele é mais forte que ela, ele diz que ela não pode vencê-lo, o que a leva a usar seu feitiço supremo, chamado Investida Sacrificial. Apesar da magnitude do ataque, Diablo permanece ileso. Ele arrogantemente diz à lanceira para ficar de 4 se quiser seu perdão, quando ouve Boris gritando algo sobre Celestine estar sendo perseguida por um caído. Nesse momento, Diablo percebe que esse era o grande plano afinal. Edelgard estava apenas desperdiçando seu tempo enquanto seu subordinado enfraquecia a barreira dentro de Faltra, o que permitiria a ela e ao exército de caídos causar violência generalizada. Vendo Edelgard sorrir como uma pirralha, Diablo decide usar um feitiço poderoso para terminar essa luta. Ele diz a Shera e aos guardas de Ulug para se abrigarem, e com isso, ele oferece a Lancera uma última chance de escapar, mas ela afirma com confiança que está aqui para eliminar a humanidade e ressuscitar o Senhor Demônio.
Diablo zomba e anuncia que ele é o verdadeiro Senhor Demônio antes de lançar um feitiço chamado White Nova, que libera uma inundação tão grande que precisarão da Arca de Noé novamente. O ataque deixa Edelgard sem sua proteção de enredo, o que surpreende Diablo, pois ele esperava que ela se transformasse em pó como sua avó. Sem tempo a perder, ele diz a Shera que vai usar magia de retorno para alcançar Ren e reza para que funcione. Felizmente, suas preces são atendidas quando eles chegam diretamente na frente de Gregor. Vendo seus amigos ensanguentados e feridos, o rosto de Diablo escurece e ele reconhece a coragem de Emil, dizendo que ele assumirá a partir daqui. Ao ouvir isso, o guerreiro perde a consciência, então Diablo dá uma poção de cura a Celestine e diz para ela cuidar dos feridos. Surpresa com sua determinação, Celestine pergunta se ele realmente vai lutar contra os caídos por eles, mas Diablo rapidamente a corrige, dizendo que está enfrentando Gregor para lhe dar uma lição por atacar sua cidade base. Ouvindo isso, Gregor começa a reclamar sobre como vai transformá-lo em comida de porco, mas Diablo permanece quieto e avalia seu oponente, percebendo que ele é um feiticeiro brigão, de acordo com Cross Reverie, que é um tipo de chefe que conhece tanto magia quanto a arte da guerra. Quando o caído lhe diz que vai destruir a barreira, Diablo revela calmamente que Edelgard não virá, já que ela acabou parecendo Mia Khalifa após sua sessão de 1 contra 10. Gregor se recusa a acreditar nisso, chamando-o de mentiroso, e então ele libera suas balas negras. Mas desta vez, Diablo neutraliza o ataque e o reflete de volta em Gregor, que fica abalado com o assalto. Enquanto isso, Diablo diz a ele para parar de brincar. Então, o caído libera algo chamado Pressão Sombria, que Diablo reflete de volta nele, o que leva Gregor a implorar por misericórdia. Mas não haverá clemência para ele, pois Diablo afirma que ele deve pagar por seus crimes. Uma vez que o caído é selado dentro de outra dimensão, graças a outro feitiço de alto nível, Diablo recebe um abraço de Shera, enquanto Ren, em lágrimas, agradece por salvá-la. Envergonhado, Diablo tenta parecer confiante, dizendo a Ren que só fez isso porque ela pertence a ele. Para sua surpresa, Ren aceita feliz ser propriedade dele. Shera, sentindo-se excluída, também insiste que pertence a ele. Isso faz com que seu cérebro enlouqueça e ele acaba desmaiando com todo o sangue correndo para seu pipi. 3 dias depois, uma cerimônia fúnebre é realizada para homenagear as pessoas que perderam suas vidas no cerco feito por Gregor. Mas o que realmente surpreende Diablo é como as pessoas de Faltra tinham mais motivação para reconstruir sua cidade, apesar de enfrentarem tal perda. Quanto a ele, depois de perder muita mana, ele sente seu corpo pesado e seu humor azedo. Quando as garotas o pressionam para ir em uma missão com elas, ele diz que quer se tornar uma bela adormecida e dormir para sempre. Então, para suborná-lo, Shera veste um vestido que os romanos efeminados usam, e isso funciona como um encanto nele. Antes que as coisas pudessem esquentar, Rem irrompe pela porta, gritando com Shera por monopolizar a Torre Eiffel de Diablo. Enquanto as garotas começam a se aconchegar nele para avançar em seu plano, Sylvie aparece, informando-o que o senhor da cidade de Faltra foi solicitado pelo reino élfico a devolver Shera. Para piorar ainda mais as coisas, eles ameaçam que, se Shera não for devolvida, declararão guerra. Assim, a nova missão deles é garantir que não haja guerra entre o reino élfico e Faltra. Ao saber que eles têm apenas 10 dias para terminar esta missão, Diablo começa a se preocupar internamente, já que suas habilidades de comunicação são piores do que as da sua namorada quando está brava. Para preocupá-lo ainda mais, Sylvie também revela que o príncipe Keira, irmão de Shera, colocou uma recompensa por ela, o que atrairá muitos canalhas que estão procurando viver o resto de seus dias como Jeff Bezos. Ao ouvir isso, Diablo queima de raiva, enquanto se pergunta como um irmão pode ser tão mau a ponto de fazer isso com a própria irmã. Agora determinado a ensinar uma lição a Keira, Diablo anuncia que vai fazê-lo se arrepender para sempre. Por incomodar Shera. Surpresa com sua disposição, Shera olha para ele enquanto Diablo a assegura de que, como ela pertence a ele, não precisa se preocupar. Quando Ren pergunta o que ele pretende fazer, Diablo afirma que o primeiro passo é reunir informações. Então, eles devem ver o Senhor de Faltra. Para mostrar sua gratidão, Shera esfrega o rosto de Diablo com seus seios. Mais tarde, todos se dirigem à residência do Lorde quando Sylvie revela que ele é aclamado como o herói de Faltra, porque há 30 anos, quando o Senhor Demônio ainda estava por aí, ele lutou e derrotou muitos Fallen sozinho. Agora curioso, Diablo pergunta a Sylvie sobre o nível do Lorde, mas ela afirma que não sabe, pois nunca avaliaram suas habilidades. Quando ele pergunta se o Lorde é fácil de conversar, Sylvie revela hesitante que ele tem a reputação de ser rígido e os avisa para não esquecerem suas maneiras. Finalmente chegando à mansão, Sylvie cumprimenta nervosamente o Lord Galford, que se dirige diretamente a Diablo e ordena que ele resolva rapidamente a questão com o reino élfico. Sylvie fala novamente, pedindo a Galford que forneça algumas informações a Diablo. Suspirando, Galford afirma que já disse tudo o que precisava ser dito, mas Sylvie insiste que ele pelo menos se apresente. Então Galford revela, com dificuldade, que é um tenente encarregado de cuidar de Faltra.
Enquanto isso, ao ouvi-lo falar, Diablo entra em pânico ao se perguntar como deve responder a Galford sem comprometer seu ato arrogante de Senhor Demônio. Então, ele cumprimenta Galford de forma desajeitada, que por sua vez pergunta se ele é realmente um Senhor Demônio ou apenas um vigarista. Os instintos de Diablo entram em ação e ele pergunta a Galford se ele quer ser reduzido a cinzas, o que faz com que os membros de sua equipe olhem para ele em pânico. Ignorando a grosseria, Galford simplesmente aponta para o mapa, revelando a localização dos elfos. Ele também informa que eles são excepcionalmente bons em emboscadas, razão pela qual ele quer evitar esta guerra. Diablo pergunta por que ele está especificamente o destacando, levando Galford a afirmar que se ele apenas entregasse Shera, então tudo isso poderia ser evitado. Diablo imediatamente rejeita a ideia de entregar Shera, o que faz Galford perguntar por que ela está desistindo do luxo de ser uma princesa. Shera revela que não quer ser uma vaca reprodutora, cujo único propósito é dar à luz bebês reais. Galford aceita a resposta, mas ele diz a Shera que não consegue empatizar com ela. Isso a deixa chateada, até que Diablo diz a ela que não precisa buscar empatia dos outros porque ela tem o direito de traçar seu próprio caminho. Compreendendo a situação, Galford então revela que alguém da capital real foi enviado para ajudá-los. Uma garota entra na sala e se apresenta como Alicia, uma cavaleira imperial. Ao saber que ela é uma cavaleira imperial, Diablo se lembra que em Cross Reverie, apenas pessoas poderosas com uma linhagem nobre podiam se tornar cavaleiros. Rhaim imediatamente aponta que está surpresa ao ver uma mulher servindo o reino, e em resposta, Alicia diz que ela parece bastante preocupada. Isso alerta tanto Diablo quanto Rhaim, que perguntam o que ela quer dizer. Alicia apenas sorri de forma estranha e afirma que foi apenas um palpite. Ela então muda de assunto, entregando a Sylvie um saco de ouro, e revela que é do rei, que quer ajudar a construir Faltra após o que aconteceu. Virando-se para Shera, Alicia oferece seu total apoio em sua luta para viver de forma independente. Diablo, que estava observando-a, conclui que Alicia é o pior pesadelo de um introvertido, já que ela é comunicativa demais. Ela então oferece sua gratidão a Diablo por proteger Faltra e o Lug durante a batalha com os Falons. Mas ele entra em pânico, percebendo que, se não for cauteloso, Alicia pode ver através de seu ato de Senhor Demônio para assustá-la. Então ele diz para ela não falar com ele, mas para seu desespero, Alicia concorda educadamente, o que só o faz sentir-se mal. No caminho de volta, Diablo percebe que deveria conseguir uma arma chamativa para manter o ato enquanto cuida de pequenos inimigos. Após comprar uma foice, ele anuncia à sua equipe que quer comprar algumas poções. Shera se apressa à frente quando, de repente, a rua é coberta por uma bomba de gás. Com a visão comprometida, eles ouvem Shera gritando por ajuda. Diablo, rápido em seus movimentos, dissipa a névoa e testemunha Shera sendo sequestrada por um grupo de caçadores de recompensas. Ele rapidamente os ataca enquanto o resto dos caçadores é cuidado por Alicia e Rhaim. Assim que Shera está em segurança com ele, todos são recebidos por Emil, que assegura a Diablo e ao grupo que cuidará dos sequestradores como um gesto de gratidão por tê-lo ajudado anteriormente com Gregor. Uma vez que ele está fora no mundo dos sonhos com os sequestradores, Diablo diz a Shera para ficar ao seu lado. Aproveitando o momento, Shera pergunta se pode segurar a mão dele, fazendo Diablo corar. Eles compartilham um momento amoroso, até que Alicia pede desculpas por ter deixado os sequestradores levarem Shera. Diablo, no entanto, assegura a ela que não precisa ser tão rígida com eles, e ela agradece por ele ser tão descontraído. De repente, seu estômago ronca alto, fazendo as garotas rirem. Mais tarde na estalagem, o grupo é acompanhado por Celestine, que revela que pode ou não ter encontrado uma maneira de remover os colares de escravos. As garotas se animam ao ouvir isso, enquanto Celestine continua, revelando que uma caravana de escravos chegou ontem. Então, os mestres de escravos podem ser capazes de ajudá-las. Alicia intervém, perguntando ao grupo se eles realmente querem fazer isso agora, quando precisam cuidar da confusão criada pelo irmão de Shera. Quando todos olham para Diablo em busca de respostas, ele anuncia que devem verificar a caravana de escravos primeiro, pois tem certeza de que pode resolver facilmente a questão com o reino élfico. No dia seguinte, eles chegam à caravana de escravos quando Diablo é atingido por pensamentos travessos de escravas em roupas indecentes. Ele engole em seco, rezando para que seu Winnie não arruine seu ato de Senhor Demônio Durão. Ao entrar em uma tenda, todos são recebidos por uma mulher voluptuosa que se apresenta como Médius, a senhora que rapidamente nota os colares de escravo nos pescoços de Rhaim e Shera. Ela pergunta a Diablo se ele está ali para vender as garotas e ele imediatamente nega, o que faz Médius perceber a aura mágica emanando dele. Ela elogia ainda mais Diablo, dizendo que qualquer um que o enfureça nunca viverá para ver outro dia. Shera percebe isso instantaneamente e pergunta a Médius se ela pode ler fluxos mágicos. Quando ela confirma, Shera revela que é igual a ela, o que surpreende Rhaim, que pergunta por que ela nunca mencionou isso. Shera, sendo ingênua, afirma casualmente que Rhaim nunca perguntou, fazendo Rhaim suspirar de irritação. Depois disso, Médius é informada sobre o motivo de todos estarem ali e diz ao grupo que pode tentar remover os colares de escravo, mas não pode prometer nada.
De repente, ela sente um fluxo sinistro de magia emanando de Haim e pergunta como ela ficou grávida de um demônio. Todos ficam chocados ao ouvir isso e Shera instantaneamente acusa Diablo de ter feito algo com Haim. No entanto, ele rapidamente refuta a acusação, afirmando que qualquer um que faça algo com Haim deveria ser preso. Seguindo em frente, Medius diz a eles que, como remover e colocar colares de escravo é um segredo comercial, ela só pode compartilhar isso com algumas pessoas. Alicia decide se retirar e Haim a segue, revelando que não se sente bem. Shera rapidamente pergunta se ela está bem, mas Haim silenciosamente a questiona se ela sabia sobre o fluxo de magia negra saindo dela. Shera diz a ela que podia sentir isso, e assumiu que era porque ela é uma aventureira super forte. Ao ouvir isso, Haim agradece aos deuses por darem a Shera a inteligência de temperatura ambiente. Depois de sair com Alicia, Haim é questionada pelo cavaleiro se ela está realmente bem. Quando ela não responde, Alicia compartilha que estava com medo de que Medius lesse seu coração. Isso surpreende Haim, que pergunta por que alguém tão nobre como ela precisaria temer algo assim. Alicia sorri, revelando que quanto mais você tenta ser justo, mais impuros seus pensamentos se tornam. Agora se sentindo mais relaxada, Haim admite que estava com medo de seu segredo ser revelado. Em resposta, Alicia diz para ela fechar os olhos para que possa colocar um amuleto em sua mão que protegerá seus segredos. Haim obedece, mas no momento em que Alicia desenha o amuleto em sua mão, ela sente um selo demoníaco que a aterroriza. No entanto, ela permanece quieta, não querendo deixar Haim mais chateada. De volta à tenda, Shera pergunta a Medius por que a fez usar uma roupa tão atrevida e ela revela que é porque Diablo precisa ver o fluxo de sua magia corretamente para desfazer a magia reflexiva que aprende a ele. Com isso, ela ordena que ele comece a tocar Shera. Diablo obedece, fazendo Shera gritar de prazer. Assim que ele consegue detectar o centro, ele se esforça para seguir o fio de magia conectado ao colar, mas o corpo de Shera se quebra enquanto ela libera águas profanas. Naquela noite, Haim pergunta por que ele não teve sucesso, levando Diablo a revelar que os fios mágicos são complicados demais para ele entender ainda. Suspirando, Haim afirma que está extremamente exausta e pergunta a Alicia onde ela planeja dormir. De repente, Diablo começa a se imaginar abraçando todas as garotas, o que o assusta, já que ele já se excitou com os sons de golfinho de Shera antes. Felizmente, Alicia os assegura de que não é uma vagabunda como eles e alugou um quarto só para ela. De repente, todos ouvem o som de uma flauta. Shera fica apavorada e segundos depois, todos são recebidos por seu irmão, Keira. Ele pede para Shera ir até ele, mas ela permanece congelada no lugar enquanto Diablo friamente critica Keira por colocar uma recompensa na própria irmã. No entanto, o príncipe afirma que foi apenas um mal-entendido, o que faz Alicia perguntar a ele sobre a guerra que pretende desencadear contra os humanos se Shera não o acompanhar. Mais uma vez, o príncipe responde educadamente, revelando que foi tudo obra de seu pai, já que ele deseja ver sua filha. De repente, Shera grita para Keira parar com a besteira, pois ela pode ver através dele. Keira rapidamente se desculpa com ela, afirmando que mudou e quer se tornar um irmão melhor para ela. Ouvindo isso, Haim pergunta a ele que, se ele realmente mudou, então deveria aceitar a escolha de Shera de viver sua vida como aventureira. Keira responde que aceitaria a decisão dela, mas então pergunta a Diablo se ele é capaz de permitir que Shera vá para casa com ele. Zombando, Diablo responde, afirmando que não é um canalha como ele, então se Shera quiser ir para casa com ele, ela pode. Satisfeito com a resposta, Keira se despede de todos por hoje, mas assegura a Shera que vai verificar como ela está amanhã. Quando todos estão dormindo, Shera permanece acordada, incomodada pela visita de seu irmão. Haim percebe isso e decide conversar com ela. Ela pergunta se Shera está planejando voltar para casa, mas Shera rapidamente afirma que não quer e expressa seu desejo de abrir um café com seus amigos. Apesar de se sentir feliz, Haim diz silenciosamente a Shera que não tem certeza se estará presente no futuro para abrir um café com ela, pois está lidando com um problema próprio. Para animá-la, Shera a joga na cama e brinca com sua cauda enquanto, em outro lugar, Keira toca sua flauta, seu rosto se contorcendo em um prazer doentio, enquanto afirma que vai ter filhos com Shera até amanhã. No passado, quando ele parecia o protagonista feio de animes que você assistiria no modo anônimo, Diablo estava desesperado para fazer amigos, mas ninguém realmente o queria por perto. Agora, no presente, quando ele abre os olhos, é saudado por duas beldades o abraçando. Mais tarde, naquela manhã, Haim revela que vai até a Guilda dos Aventureiros para atualizar Sylvie sobre o que aconteceu com Keira, enquanto Alicia, que a acompanha, diz que vai relatar ao Lord Galford. Ouvindo isso, Shera alegremente diz para terem cuidado, mas as garotas lembram que é ela quem precisa ter cuidado, já que Keira também viria mais tarde. Para ouvir sua resposta, Diablo rapidamente assegura que não entregará Shera, o que a enche de otimismo. Então ela anuncia que, quando seu irmão vier, ela vai recusá-lo. Depois que Haim e Alicia saem para terminar suas tarefas, Diablo diz a Shera que eles não devem relaxar, então vão recriar as poções do mundo dele. Animada com isso, Shera pergunta ansiosamente a Diablo se pode assistir, o que só o deixa mais nervoso como um ex-perdedor. Para piorar as coisas, ele vê os balões de Shera espreitando para fora de seu top, fazendo-o perceber que, em vez de poção, ele quer loção para se aliviar.
Legal. De repente, Shera começa a torcer por ele, apontando para o frasco completo de poção em sua mão. Então, Diablo percebe que, se ele focar sua atenção nos petiscos de senpai dela, ele pode fazer qualquer coisa sem perder a motivação. E assim, ele consegue terminar mais frascos de poções, impressionando Shera no processo. Vendo-a encantada, Diablo começa a sorrir para si mesmo, o que não passa despercebido por Shera, que o elogia. Isso o faz perceber que é a primeira vez que ele sorriu desde que chegou aqui. Cheio de esperança, Diablo se permite sonhar que talvez um dia ele consiga falar com as pessoas normalmente sem usar a fachada do Senhor Demônio. Ele então diz baixinho a Shera que deseja que possam ter momentos pacíficos como este para sempre. Justo quando ela está prestes a responder, o som suave de uma flauta enche a sala. Os olhos de Shera mudam de cor e ela de repente se dirige para a porta, dizendo a Diablo que está voltando para Greenwood, sua casa. Espantado, ele pergunta o que aconteceu para ela mudar de ideia, e ela lhe diz que, como princesa real, deve cumprir seus deveres. Dito isso, ela se junta ao irmão, que lembra a Diablo que ele prometeu respeitar os desejos de Shera. Assim que eles saem, Rain e Alicia retornam, perguntando a Diablo o que ele está fazendo lá fora. Silenciosamente, ele revela que Shera foi para Greenwood, surpreendendo Ram, que pergunta o que ele vai fazer a seguir. Sem encará-la, ele responde que vai ficar deitado o dia todo. No entanto, por mais que tente, sua cabeça está cheia de pensamentos sobre Shera, enquanto considera a possibilidade de ela ter mentido para ele. Mais tarde, naquela noite, Ram vem verificar como ele está e pergunta quanto tempo ele planeja ficar trancado em seu quarto. Quando ela não obtém uma resposta, ela o lembra que Shera tem o cérebro de uma formiga, por isso ela não é inteligente o suficiente para fingir. Por isso ela não consegue imaginar Shera traindo a confiança deles assim. Por um momento, Diablo se pergunta se a flauta de Keira teve algo a ver com a decisão repentina de Shera de voltar para casa, mas como ele nunca encontrou um item assim no jogo, volta a pensar que foi enganado ao acreditar que tinha amigos. Enquanto está completamente absorto, Rain anuncia que vai trazer Shera de volta. Em resposta, Diablo grita com ela, perguntando por que ela está se arriscando por alguém que os abandonou. Rain afirma com confiança que é porque Shera é sua amiga, o que o leva a recordar todos aqueles momentos em que a elfa boba se preocupava com ele, dizendo-lhe para ter cuidado. Depois de lembrar do rosto sorridente dela, Diablo pergunta a Ren se, já que ela o invocou, ela quer o poder do grande senhor demônio para recuperar sua amiga. E Ren, animadamente, diz que sim, fazendo com que Diablo se prepare para a ação. Na saída, eles são recebidos por Alicia, que insiste em ir com eles, já que não pode aceitar a decisão de Shera. Diablo aponta que ao fazer isso, ela estará comprometendo suas obrigações como cavaleira imperial, mas Alicia não se importa, pois admite que simplesmente não pode deixar Ren sozinha em sua luta. Enquanto isso, em algum acampamento élfico, Shera está amarrada enquanto o príncipe Keira toca sua flauta e revela a ela que, graças ao instrumento, ele pode reescrevê-la como quiser. Usando a flauta novamente, Keira obriga Shera a lhe dizer se ela serviu Diablo com seu corpo, mas quando ela afirma que ele apenas a mandou apertar a mão de Ren, Keira começa a se perguntar se Diablo não consegue se excitar. Afastando esses pensamentos, ele então envia um slime que come tecido para queimar as roupas de Shera enquanto ela chora e diz a Keira que o odeia. Ele a provoca ainda mais, dizendo que não se importa porque só está interessado em procriá-la. Justo quando toda esperança parece perdida, Diablo e o grupo chegam. Vendo Shera em apuros, Diablo pede desculpas a ela por estar atrasado, enquanto as garotas dizem a Keira que em sua próxima vida, ele será um titã anormal. Enfurecido pela intrusão, Keira lembra-lhes que todo o seu exército está esperando do lado de fora. Diablo o incita a olhar para fora e, quando ele o faz, encontra todo o seu exército destruído. Furioso e irritado, Keira os ameaça com guerra, mas Diablo não se importa. Em vez disso, ele se volta para Shera, perguntando o que ela quer. Antes que ela pudesse responder, Keira usa sobrescritas para fazê-la dizer que quer ir para Greenwood. Em resposta, Diablo usa o colar de escravidão e a impulsiona a revelar a verdade. Lágrimas começam a escorrer de seus olhos enquanto Shera expressa que só quer ser livre e viajar com seus amigos. Ao ouvir isso, Keira perde a cabeça e invoca a carta na manga da nação élfica, uma Hidra. Keira ri com um prazer doentio, esperando que a Hidra cumpra sua ordem de eliminar Diablo. Shera, que agora está apavorada, implora a ele para fugir enquanto pode, porque a Hidra tem sido a divindade guardiã dos elfos por séculos e ninguém conseguiu derrotá-la. No entanto, apesar dos avisos, Diablo sente um arrepio de excitação ao dizer aos amigos para recuarem e deixarem o papai cuidar disso. Assim que as garotas se abrigam nas árvores, Keira incita a invocação a lançar o caos sobre Diablo. Mas, em resposta, a Hidra o adverte para não dar ordens. Vendo isso, Diablo o provoca por não ter controle total sobre sua própria invocação, mas por dentro. Ele se preocupa, pois nunca encontrou a Hidra ou a flauta quando jogava Cross Reverie. Sem mais delongas, ele envia um ataque de rochas em direção à Hidra e consegue cortar uma das cabeças. Justo quando ele pensa que vai ser fácil, a Hidra regenera a cabeça, deixando o Diablo em apuros. Keira torce enquanto o Diablo analisa a Hidra, percebendo que ela tem muitas habilidades que não são comuns para uma invocação.
Shera, que estava assistindo à luta dele à distância, oferece um conselho. Se ele conseguir localizar o núcleo da Hydra, então pode ter uma chance de vencer essa luta. Kira zomba, perguntando-se como sua irmã idiota sabe disso, mas então diz confiantemente a Diablo que não adianta porque o núcleo se move pelo corpo da Hydra e ele nunca será capaz de destruí-lo. No entanto, Diablo agora sente-se certo de que pode vencer, então ele desliza por baixo da Hydra e usa um poderoso feitiço elétrico que destrói o núcleo e a Hydra. Com sua carta na manga perdida, Kira faz xixi nas calças e pergunta quem ele é. Diablo anuncia que é Diablo, o senhor demônio de outro mundo, mas Kira se recusa a acreditar nisso e o chama de esquizofrênico sem remédio, o que irrita Diablo, que levanta seu cajado para executar Kira de uma vez por todas. Mas antes que ele possa fazer isso, Celsior corre para proteger seu príncipe enquanto Shera o incita a reconsiderar. Confuso, Diablo pergunta a ela se ainda está sob o feitiço do irmão, mas Shera assegura que não, e, mesmo odiando Kira, ele ainda é sangue. Sendo um ingrato, Kira zomba da bondade mostrada a ele e entra na floresta quando de repente é decapitado por uma força invisível. Os olhos de Shera se arregalam de horror quando Galford e seu exército se revelam. Celsior tenta atacá-lo, mas devido à imensa força de Galford, ele nunca consegue se aproximar dele. Enquanto isso, Diablo pergunta irritado ao senhor o que ele está tramando. Galford revela casualmente que Kira mereceu isso no momento em que enviou suas tropas para outra nação. Com isso, ele ordena que seus soldados exterminem qualquer elfo encontrado na floresta e depois envia uma ordem para capturar Shera. Diablo então percebe que esse era o plano de Galford o tempo todo. Ele queria que ele lutasse contra os elfos para ter uma justificativa para tomar Greenwood, mas o senhor não reage às suas palavras. Em vez disso, ele diz a Diablo que, se ele for um obstáculo, então também será eliminado. Sem mais avisos, ele o coloca em uma jaula projetada para capturar grandes monstros. Diablo fica chocado, percebendo que o feitiço é desconhecido para ele, enquanto Galford afirma que ele não sairá tão cedo. Alisha finalmente confronta Galford, perguntando por que ele está tomando ações tão precipitadas, mas ele responde calmamente, afirmando que está fazendo o que é bom para Faltra e seu povo. Ele então a questiona se um mero cavaleiro, como ela, questionaria seu julgamento militar. Em resposta, Alisha levanta sua espada quando Galford pergunta como ela vai detê-lo sem uma lâmina. Segundos depois, sua lâmina cai, deixando todos, incluindo Diablo, atônitos, que agora percebe que Galford é uma fera que não é apenas talentosa em magia, mas provavelmente mais rápida que Minato. Alisha cai de joelhos em terror enquanto Galford a desafia a denunciá-lo ao rei. Enquanto isso, Diablo percebe a urgência da situação e tenta sentir o fluxo mágico da jaula. Lentamente e de forma constante, Diablo faz uma tentativa de alcançar o centro do fluxo mágico, enquanto Galford ordena que seus guardas avancem. De repente, a barreira se abre, deixando Galford chocado. Ele elogia Diablo e então diz aos seus soldados para recuarem. Erguendo sua espada, o Lorde revela que, assim que terminar de cortá-lo em pedaços, venderá a todos a história de que ele era um vigarista que planejava invadir sua amada cidade. Em vez de usar palavras, Diablo lança um feitiço mágico, mas Galford desvia facilmente o ataque enquanto sua espada brilha com velocidade implacável. Sentindo-se bastante convencido, o Lorde provoca Diablo por ser lento e fraco, quando de repente pisa em uma mina terrestre mágica e recebe um ferimento. Diablo sorri, revelando que ele havia colocado várias minas terrestres no momento em que começaram a lutar. Como alguém que valoriza uma boa luta, Galford revela que em 30 anos, ele é o primeiro a feri-lo. Depois de elogiá-lo, ele usa passos relâmpago para se aproximar de Diablo, que usa um feitiço que coloca Galford em uma prisão feita de gelo. Pensando que esta é sua vitória, Diablo baixa a guarda, quando de repente Galford quebra o gelo e quase corta sua garganta. Agindo rapidamente, ele dispara balas de relâmpago, lançando Galford para longe. Nesse momento, Diablo percebe que o Senhor de Faltra está no nível 120 e declara-o o oponente mais forte que enfrentou desde sua chegada. Apesar de estar gravemente ferido, Galford tenta se levantar, chocando Diablo, que chega à conclusão de que não quer esse velho como inimigo. Então ele tenta intimidar, dizendo a Galford que perdeu o interesse em lutar com ele. Mas o velho o surpreende, dizendo que simplesmente dirá ao rei que ele é uma ameaça para o país. Felizmente, Alisha avança e diz a Galford que ele não fará nada disso porque ela vai relatar ao rei sobre suas ações imprudentes que causam caos em Faltra. No final, Galford aceita a derrota e diz às suas tropas para voltarem aos seus postos. Enquanto isso, Rain pede a Diablo algumas poções de cura e cuida dos elfos feridos. Enquanto ela está fora, ele verifica Shera, que reconhece que seu irmão teve que ser abatido, mas ainda assim se permite chorar pela morte dele. Nos dias seguintes, Alisha dirige-se à capital real para relatar tudo o que aconteceu ao rei, enquanto Selzir toma as rédeas para evitar uma guerra entre os elfos e os humanos. Quanto a Diablo, ele passa o tempo na cama, se recuperando da luta. Ele reconhece que está sem dinheiro, mas expressa que, como um ex-recluso, ainda não tem vontade de sair para o mundo.
De repente, ele é visitado por Sylvie, que chega com uma garrafa de vinho que tem a capacidade de recuperar mana. No entanto, após apenas um copo, ele fica tonto e pula em Sylvie, pensando que ela é um travesseiro de corpo. Enquanto isso, no castelo real, uma empregada diz a Alicia para não se sobrecarregar. Ela assegura ao trabalhador educado que está bem e que é seu dever se dedicar ao povo quando um homem chamado Sadler chega, assustando a empregada. Alicia, no entanto, estende suas saudações, perguntando a ele sobre sua recente missão na aldeia do sul. Sadler sorri, revelando como cada pessoa na aldeia encontrou salvação. Com um sorriso falso estampado em seu próprio rosto, Alicia pergunta se ele odeia a humanidade, mas ele revela que é seu amor que o motiva a exterminar aqueles que adoram o Senhor Demônio. Percebendo que esse cara é completamente louco, Alicia tenta sair quando Sadler revela que também vai para Faltra, o que a faz parar. O homem continua, revelando que a alta sacerdotisa, Wysella, teve um presságio sobre o renascimento do Senhor Demônio em Faltra. Portanto, como paladino, ele vai investigar a cidade. Enquanto isso, Rem ensina Shera a invocar um Turkey Shot. Uma vez que a elfa tem sucesso, Rem revela que, embora a invocação não seja forte, ela tem uma habilidade especial de visão sincrônica que permite ao invocador ver tudo o que o pássaro vê. No entanto, Rem a avisa que usar invocações consome muito mana, então o invocador não pode usá-las por muito tempo. Quando ela pergunta a Shera se quer formar um pacto com o Turkey Shot, ela aceita ansiosamente e tira uma pedra. Vendo isso, Diablo fica curioso e pergunta sobre isso, levando Rem a revelar que é uma pedra mágica necessária para forjar um pacto durante o ritual de escravização. Ela então dá um a ele, que observa com grande interesse, já que não existia no mundo de Cross Reverie. Depois que Shera termina de forjar um pacto com o pássaro robusto, Diablo coloca à prova jogando uma moeda na floresta densa. Ele então pede a Shera para usar o Turkey Shot para localizá-la. Obedecendo imediatamente, ela coloca o pássaro para trabalhar e fica absolutamente maravilhada quando ele alça voo. Segundos depois, Shera revela animadamente que consegue ver a moeda. Então, Diablo diz para ela atirar uma flecha na direção dela. Quando ela acerta o alvo, ele revela que ela pode usar o Turkey Shot para atingir inimigos que ela mesma não consegue ver. Rain está maravilhada com isso, revelando que sua pequena cabeça nunca poderia ter usado o pássaro dessa maneira. De repente, Shera começa a farejar ao redor e acusa Rem de cheirar a água de cachorro quente. Enquanto ela fica envergonhada, Shera anuncia que todos deveriam ir nadar. Depois de chegarem a um lago, as garotas começam a se despir, fazendo Diablo surtar. Ele diz a elas que não vai entrar na água com elas e se vira. "Vamos lá, cara", deixando as garotas para limpar. No entanto, ao ouvi-las brincar juntas, sua mente começa a dar cambalhotas com pensamentos travessos. De repente, Shera grita por ajuda, levando Diablo a olhar, e ele encontra Edelgard segurando Rem, revelando que alguém lhe disse que ela possui a alma do Senhor Demônio dentro dela. Surpresa com a informação, Shera pergunta a Rem sobre o que Edelgard está falando, mas ela permanece em silêncio. Mais tarde, todos se sentam juntos, onde Rem revela toda a verdade para ela. Depois de ouvi-la, Shera abraça Rem e diz que, embora seja fraca e inútil, ainda quer ajudá-la. Rem agradece a Shera e, quando terminam de se emocionar, ela diz a Edelgard que sempre pensou que seria assassinada se um caído descobrisse que ela tem a alma do Senhor Demônio. Para sua surpresa, Edelgard revela que pode reviver o Senhor Demônio dentro dela sem colocar sua vida em risco, e então ela será aclamada como a mãe do Senhor Demônio. No entanto, quando percebe a expressão de desaprovação no rosto de Diablo, ela diz a ele que, em vez de realizar o ritual ela mesma, pode ensiná-los a fazê-lo. Diablo considera a oferta dela, sabendo que o objetivo final de Rem é reviver o Senhor Demônio e resolver o assunto de uma vez por todas. Então ele diz a Edelgard para ensinar o ritual para que ele possa ressuscitar o Senhor dos Demônios e derrotá-lo. Não gostando de sua autoconfiança, Edelgard levanta sua espada e Diablo corresponde à sua energia colocando seu cajado no pescoço dela. Fazendo beicinho, ela diz para ele estar na Torre Starfall daqui a 3 dias, pois será lá que realizarão o ritual. Mais tarde, no pub, o grupo é recebido por Alicia, que lhes diz para irem com ela. Eles rapidamente a seguem, perguntando por que ela parece tão séria. Alicia então revela que um paladino chamado Sadler está em Faltra e pode causar-lhes dano se acreditar que são adoradores do Senhor Demônio. Ao ouvir isso, Diablo se preocupa, pois nunca lutou contra paladinos no jogo, então está completamente alheio às suas estatísticas. Infelizmente para eles dão de cara com Sadler e seu grupo de capangas. Ao vê-lo, Sadler pede uma apresentação, fazendo com que Diablo se preocupe. Ele decide não provocar o paladino, mas sua estupidez age primeiro e ele orgulhosamente declara que é um senhor demônio de outro mundo. Sadler cai na gargalhada, afirmando que sabia que Faltra abrigava muitos esquisitos, mas um vigarista é novidade para ele. Pensando que todos estão seguros, Alicia sorri, afirmando que Diablo adora brincar, quando de repente, Sadler diz sombriamente que é indigno dela se misturar com pessoas que se autodenominam Lordes Demônios. Quando Rem tenta intervir, o paladino a chama de escrava, o que só a enfurece ainda mais. De repente, o pescoço dela começa a doer, enquanto Sadler afirma que ela está sendo punido por Deus.
No entanto, Diablo sente o feitiço mágico e o acusa de ser um impostor. Sentindo-se insultado, Sadler lança um feitiço contra ele, mas Diablo usa magia reflexiva e coloca o paladino em um bloco de cimento. Assim que seus seguidores o carregam, Alicia pergunta a Diablo se foi sábio deixar Sadler ir. Ele responde dizendo que é inferior a ele enfrentar pequenos como Sadler, o que Alicia aceita relutantemente. 3 dias depois, Rem se prepara para seu maior teste e diz a Shera e Diablo que quer compartilhar seu segredo com Alicia. Diablo diz a ela que não é inteligente, mas ela insiste, afirmando que Alicia é sua amiga agora. Então ele se afasta e observa Rem confessar a Alicia que a abraça. No entanto, em vez de se emocionar com isso, Diablo sente uma sensação estranha no peito, mas decide ignorá-la, pensando que é porque não está acostumado a ter amigos. Naquela noite, o grupo chega à Torre Starfell e Diablo é instantaneamente atingido pela nostalgia, já que é o lugar onde ele foi invocado. Ele então apresenta Alicia a Edelgard, revelando que ela é a mais nova integrante. Mas quando a Fallen permanece em silêncio, Diablo nota que é estranho ela não ter nenhuma oposição. Em vez disso, Edelgard diz a Rem que ela deve derramar seu forte poder mágico na alma do Senhor Demônio para trazê-lo à vida. Em resposta, Rem se volta para Diablo, dizendo que não pode confiar em Edelgard. Ele pergunta se ela quer cancelar toda a operação, mas Rem insiste que quer derrotar Krebskulm e pede a Diablo para ajudá-la. Ele a assegura de que fará tudo ao seu alcance para cumprir a promessa que fez a ela. Sem mais delongas, Edelgard guia Diablo a colocar a mão na barriga de Rem, que afirma que nunca pensou que chegaria o dia em que realizaria seu sonho. Sem mais conversa, Diablo canaliza sua energia para o núcleo dela e sente o poder de Krebskulm. Enquanto isso, Rem faz barulhos felizes de golfinho enquanto sente o poder quente de Diablo entrar nela. Depois de fazer uma pausa, ele pergunta quão perto está de tirar Krebskulm, quando Edelgard revela que ele não está nem perto e deve ir mais fundo dentro de Rem. Diablo pergunta como deve fazer isso, levando Edelgard a revelar que ele deve fazer um buraco dentro dela e derramar seu poder a partir daí. Shera grita para ela não ser uma idiota, porque seu plano pode facilmente levar Rem a uma morte precoce. Então Edelgard casualmente aponta para a entrada proibida entre suas pernas e incita Diablo a usá-la, chocando todos. Enquanto ele reage como um virgem perdedor, Rem, ansiosa mas timidamente, diz a Diablo que ele tem sua permissão. Assim, sem olhar para o buraco da trama final, Diablo insere seus dedos e ressuscita o Senhor Demônio Krebskulm. Enquanto a divindade ri sombriamente, Diablo tenta verificar como está Rem, que o incita a vencer seu maior inimigo. Assim que a nuvem de fumaça se dissipa, Diablo fica chocado ao ver que o temível Senhor Demônio é uma garota que pode receber Happy Meals. Para mostrar a todos que ela é uma poderosa e todo-poderosa Senhora Demônio, Krebskulm invoca um grande suprimento de magia, afirmando que vai eliminar todos, mas, de repente, sua magia desaparece enquanto ela tenta se lembrar do que ia fazer. Chocado, Diablo se pergunta se ela esqueceu como lutar. De repente, Alicia avança, lembrando Krebskulm que ela deveria acabar com a raça humana. Confusa, ela pergunta por quê, quando Rem a incentiva dizendo que ela não precisa eliminar ninguém. Alicia, estranhamente, começa a se agitar, pedindo a Edelgard para fazer algo, que revela que está ali apenas para fazer o que Krebskulm pedir. Logo, Krebskulm anuncia que não vai exterminar a raça humana afinal e pergunta se eles têm algo para ela petiscar. Shera lhe entrega alguns biscoitos que ela devora como um porco e afirma que sua nova missão é comer todos os biscoitos já produzidos. Percebendo que não haverá luta, todos voltam para casa quando, de repente, um ser chamado Eulerex chega e diz a Krebskulm que serviu ao antigo Senhor Demônio. Ele então afirma que, para celebrar o nascimento dela, eles deveriam simplesmente comer todos os mortais. Quando Krebskulm imediatamente diz ao David Jones, picado de Piratas do Caribe, que ela não pode matar humanos porque precisa mantê-los vivos para os biscoitos. Confuso, Eulerex chega à conclusão de que Krebskulm precisa morrer para que possam ter o Senhor Demônio certo que odeia mortais. Mas quando ele balança sua arma, Edelgard o impede, afirmando que eles precisam obedecer à vontade do Senhor Demônio. Eulerex simplesmente joga Edelgard para longe, o que leva Diablo a intervir. Enquanto os dois lutam, Eulerex percebe que Diablo é muito forte e foge. Todos chegam à estalagem onde Rem e Alicia decidem compartilhar um quarto, deixando Shera e Krebskulm sob os cuidados de Diablo. Para recompensá-lo por seus esforços, Shera decide deixá-lo rígido. Krebskulm, curiosa, segue Shera, o que leva todos a chegarem juntos à linha de chegada. Enquanto isso, em outro quarto, Alicia se lembra de seus pais, a incentivando a ser racista contra os demi-humanos. Na corte real, as coisas não são diferentes para ela, pois todos a instigam a descartar a empatia por qualquer outro ser além dos humanos. Lembrando disso, Alicia diz a si mesma que precisa do Senhor Demônio para cumprir seu dever e livrar o mundo da humanidade. Enquanto isso, em uma igreja antiga, Sadler planeja se vingar de Diablo e dos demi-humanos por insultá-lo. No dia seguinte, Shera ensina uma canção de ninar ao Senhor Demônio, o que faz Diablo se perguntar se Shera vai transformar uma divindade poderosa como Krebskulm em um
Idiota que adora cocomelon. Quando ela pede a Ham para se juntar a eles, ela começa a cantar nervosamente também, enquanto Alicia os observa como sua paixão olha para você. Chegando a uma estalagem, Krebscombe devora todos os biscoitos, enquanto Diablo se senta com Celestine em outra mesa para não ter que cuidar de Krebscombe e Shera. Celestine finalmente fala, expressando que nunca pensou que teriam um senhor demônio que ama biscoitos. Então, por enquanto, tudo o que podem fazer é esperar e ver como Krebscombe reage no futuro. Ela também elogia Ham por ser forte, que humildemente agradece por protegê-la todos esses anos. Mais tarde, Shera compartilha com o Diablo que está feliz que Celestine não trancou Krebscombe. Ele responde pensativamente, afirmando que, como Celestine nunca pode deixar Faltra por causa da barreira, ela nunca tiraria a liberdade de outra criatura de bom grado. Shera se vira para compartilhar a sabedoria de Diablo com Ham, quando percebe que ela está desaparecida, junto com Krebscombe e Alicia. Em outro lugar, a Cavaleira Imperial leva Krebscombe e Ham para um beco escuro. Quando Ham pergunta por que se separaram de Diablo e Shera, uma expressão estranha toma conta do rosto de Alicia, enquanto ela diz que trará Shera em breve, já que não tem certeza do que servirá como a chave. Enquanto isso, Diablo e Shera voltam para a pousada, mas quando não os encontram lá, ele diz a Shera para esperar no quarto, enquanto ele procura pelo quarteirão. Nas ruas, Diablo sente uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. De volta ao beco, Alicia pergunta a Krebscombe por que ela está sem suas memórias, mas em vez de deixá-la responder, Alicia diz a Ham que um sacerdote caído lhe disse que é preciso mais do que apenas poder mágico para ressuscitar o Senhor Demônio. Agora assustada, Rain pergunta a Alicia se ela quer eliminar toda a raça mortal e, quando ela confirma, Rain pergunta o que aconteceu com ela. Alicia responde que não mudou. A única diferença é que agora ela não precisa fingir que todos são melhores amigos para sempre. Confusa sobre por que ela enlouqueceu, Krebscombe pergunta a Alicia se ela quer que ela a queime. Em resposta, Alicia faz uma pose perfeita de Yuno Kasai e diz que será uma honra ser a primeira a ser queimada por ela, já que o objetivo é zerar o mundo. Nesse momento, Alicia revela que foi ela quem deu ao guarda simplório uma adaga envenenada com o espírito de Grigor para que pudesse ressuscitar o Senhor Demônio rapidamente. De repente, Sadler e seus capangas chegam, agradecendo a Alicia por ajudá-lo a capturar os adoradores do Senhor Demônio. Chocada, Rain tenta dizer ao paladino que é Alicia quem é a herege aqui, mas astuta como sempre, Alicia faz uma cena e diz a Sadler que sua investigação revelou que Ham e seu grupo são adoradores do diabo. Encurralada e sozinha, Ham tenta lutar, mas falha quando Sadler a prende. Enquanto isso, Diablo procura por todos os lados, por Ham e Krebscombe, perguntando-se se a sensação incômoda que ele tinha sobre Alicia estava certa afinal. Em outro lugar, Ham abre os olhos e vê Krebscombe pairando sobre ela com um olhar preocupado. Ela diz a Ham, como Alicia lhe disse, que sua vida era difícil por causa de sua existência. Quando Ham fica quieta, Krebscombe a elogia pela lealdade, mas Ham admite que sempre a odiou, já que sua existência a fez viver em isolamento e medo. Compreendendo sua dor, Krebscombe concorda que tornou sua vida um pesadelo. No entanto, Ham diz a Krebscombe que sente empatia por ela, já que também passou a vida trancada dentro dela. É por isso que não consegue odiá-la. De repente, Sadler arrasta Rain para uma câmara de tortura, o que a aterroriza. Ela tenta dizer a Sadler que não é uma adoradora do Senhor Demônio, mas ele se recusa a ouvir, fazendo Rain perceber que ele é simplesmente um homem podre. Ela então pergunta a Alicia por que ela os trairia assim, mas a mulher perversa a incita a gritar por ajuda, esperando que isso quebrasse a inocência de Krebscombe. Depois de procurá-los incansavelmente, Diablo tenta pedir ajuda a todos, mas não consegue pronunciar as palavras. Felizmente, um garoto entra correndo, revelando que um paladino foi visto carregando uma garota gato para uma câmara de tortura. Diablo agradece e sai correndo para resgatar sua garota gato usada. Em outro lugar, Galford e seus soldados ficam surpresos ao ver Edelgard liderando um exército de caídos. Preocupada com o destino de Faltra, Celestine coloca toda sua energia em proteger a barreira enquanto Sadler se prepara para cortar as orelhas de Ham. Krebscombe, ao ver isso, pede a Ham para deixá-la usar seus poderes para salvá-la, mas ela faz com que prometa não ceder ao ódio. De repente, Sadler decide balançar sua espada em Krebscombe, mas Ham a protege com seu corpo, morrendo no processo. Ao ver isso, Krebscombe enlouquece de ódio e se transforma em uma besta ameaçadora. Sadler tenta lutar contra ela, mas perde a vida em um piscar de olhos. Em outro lugar, Diablo é recebido por Shera, que explica que usou tiro de peru para encontrar Ham e viu que ela estava gravemente ferida. Percebendo a urgência, ele entrega a ela frascos de poções de cura e ordena que resgate Ham enquanto ele enfrenta Krebscombe. Fora de Faltra, Edelgard comemora ao ver Krebscombe finalmente assumindo seu papel como o Senhor Demônio quando ela e Eulerx
são recebidos por Alicia. Eulerx entra em modo de ataque até que Edelgard revela que foi Alicia quem despertou o Senhor Demônio. Enquanto isso, Sylvie se aproxima de Galfor, que lhe diz para arrumar suas coisas e partir, já que ela não está equipada para lidar com um exército de caídos. No entanto, ela pede que ele tenha fé nela e na guilda dos aventureiros, revelando que Diablo está indo em direção ao campo de batalha, então até lá, ele deve esperar. Enquanto isso, Diablo enfrenta Krebscum e tenta trazê-la de volta à razão, mas em vez disso, ela avança contra ele com intenções assassinas. Observando seus movimentos, ele percebe que a Krebscum que conheciam se foi há muito tempo. Enquanto isso, Shera dá várias poções de cura para Haim. Felizmente, Rem, tendo 9 vidas, volta para contar a Shera que Alicia era uma rata maligna que causou todo esse caos, pois queria ressuscitar o Senhor Demônio desde o início. Olhando para os frascos vazios, Rem pergunta sobre eles. Shara revela que são poções de cura criadas por Diablo. Rem sente que Diablo deve ter dado a ela todas as poções de cura e se preocupa com a segurança dele. De volta ao campo de batalha, Diablo tenta manobrar o ataque de Krebscum, percebendo que, se não fosse nível 150, já estaria morto. Felizmente, ele recebe a ajuda de Emil, que lhe assegura que levou Rem e Shara para um lugar seguro. Sentindo-se aliviado agora, Diablo decide usar seu feitiço mágico supremo, Abismo do Apocalipse, mas nem isso é suficiente para fazer Krebscum parar seu derramamento de sangue. De repente, Shara chega carregando uma Rem ferida. Juntas, elas se dirigem a Krebscum, implorando para que ela volte para elas. Rem também a suborna, dizendo que, se ela voltar a ser como antes, ela lhe dará vários Scout Snacks. Isso resolve o problema, pois Krebscum se transforma de volta na Loli que todos amavam. Ela então implora o perdão de Rem, já que cedeu ao ódio e causou caos desnecessário. No entanto, Rem a assegura que está apenas feliz por tê-la de volta. Em outro lugar, Eulerex troveja sobre Edelgard, chamando-a de fracasso por se aliar a Alicia. Sabendo que as coisas estão prestes a dar errado, Edelgard sinaliza para Alicia correr para um lugar seguro. No dia seguinte, Sylvia descobre que Krebscum é o Senhor Demônio e diz a Diablo que não pode deixar alguém como ela andar livremente em Faltra. E como Diablo sabe que ela está certa, ele pergunta a Krebscum o que ela deseja fazer. Então, a pequena Senhora Demônio revela que só deseja viver com Rem, Shara e comer biscoitos de cachorro por toda a vida. Depois de obter a clareza de que precisava, Diablo exibe a pedra mágica que Rem lhe deu anteriormente e anuncia que pode realizar um ritual de escravização em Krebscum, que a ligará a ele. Dessa forma, Krebscum não seria uma ameaça para a humanidade. Krebscum concorda, e uma vez que o ritual de escravização é concluído, todos voltam para a pousada para descansar, quando de repente o problema se apresenta na forma de Alicia. Segurando uma faca na garganta de Shara, Alicia diz a Krebscum para segui-la. Sem outra opção, eles concordam e encontram Edelgard ferida. Alicia revela que quando o plano deles para ressuscitar o Senhor Demônio falhou, os caídos se voltaram contra Edelgard e a puniram. Apesar de ouvir sua história triste, Krebscum pergunta a Alicia por que ela deveria ajudar alguém que causou problemas a Rem. É quando Diablo intervém, instigando Krebscum a ajudar Edelgard, levando-a a obedecer. Uma vez curada, Edelgard agradece a Krebscum e pergunta por que ela está convivendo com os mortais novamente. Krebscum revela que essas pessoas arriscaram suas vidas para resgatá-la. Então, agora ela quer viver com elas e comer muitos biscoitos. Vendo Edelgard sã e salva, Alicia larga a faca e diz para acabarem com ela. Rem, no entanto, pergunta a ela o que a deixou tão louca. Então Alicia começa a revelar que foi exposta ao lado sombrio da humanidade, o que a encheu de um ódio extremo pela humanidade. Em Alicia, Diablo vê a si mesmo, relembrando todos aqueles momentos em que foi deixado de lado pelos outros por simplesmente ter um corte de cabelo ruim. Então, quando Alicia tenta encerrar sua assinatura de vida, Diablo a impede, o que a faz se perguntar por que alguém a salvaria depois de tudo que ela fez. Ele grita com ela, afirmando que ela não pode escolher o caminho mais fácil e deve compensar Rem pela dor que causou. Compreendendo o Diablo, Alicia promete se arrepender quando de repente seu corpo cede devido a todas as lutas que ele enfrentou. Vendo isso, as garotas rapidamente tiram suas roupas, incluindo Alicia, para que possam cuidar de Diablo, que acaba desmaiando de felicidade ao saber que agora pode ter mais filhos do que Genghis Khan jamais poderia em sua vida. Você também é um perdedor como Diablo? Se sim, comente Sauce. E se você gostou deste resumo, então assista a este vídeo aqui.